estado mental, e vos renova no espírito do vosso sentido. Paulo, Efésios 4:23. A carga de condições menos felizes que trazemos de vidas passadas pode, comumente, acarretar-nos difíceis provações e privações de caráter negativo quando de nossa permanência na Terra. Provavelmente não teremos a equipe familiar tão unida como desejaríamos e nem contamos ainda com ideais de elevação em todos os seres queridos, segundo as nossas aspirações. A atividade profissional, com muita frequência, não é aquela que mais se nos harmoniza com o modo de ser, porquanto, em muitos lances da experiência, somos forçados à execução de tarefas menos agradáveis, para a regeneração de nossos impulsos inferiores. A situação social, basta às vezes, não é a que sonhamos, de vez que múltiplas circunstâncias nos impelem a realizar cursos de paciência e de humildade no anonimato educativo. Obstáculos de ordem econômica, em muitos casos, se erigem como sendo cárceres de contratempos incessantes, nos quais devemos praticar o respeito aos bens da vida, aprendendo a usá-los sem abuso e sem desperdício. Às vezes, não possuímos no mundo nem mesmo o corpo físico que nos corresponda à estrutura psicológica, a fim de que saibamos trabalhar com vistas aos nossos próprios interesses para a vida superior. Indiscutivelmente, nem sempre conseguimos eleger as ocorrências que nos favoreçam os melhores desejos, mas podemos, em qualquer posição, escolher o estado mental justo para aceitá-las, com a possibilidade de convertê-las em trilhas de acesso ao infinito bem. E depois de aceitá-las, construtivamente, verificamos que a bondade de Deus nos concede a bênção do trabalho, no qual ser-nos-á possível ajudar-nos para que o céu nos ajude, abreviando qualquer período de prova, renovando o campo íntimo, sublimando a existência e acendendo a luz inapagável do espírito em nosso próprio destino para a edificação do futuro melhor. Emmanuel, Chico Xavier, Ceifas de Luz. Obrigado, Vânia. Obrigado, Adriana, Giovana. Bom, são dois textos, né, que, a meu ver, se completam sobre vários aspectos. E é lógico que se lêssemos um texto desse para alguém que não tem, né, o conhecimento necessário para interpretá-lo, a pessoa provavelmente nos consideraria, né, alguém sem nenhum bom senso. Como assim, né, a dor é uma bênção? Como assim o sofrimento deve ser acolhido com paciência e resignação? Mas nós conhecemos reencarnação e essa faz uma grande diferença, né? Nós também sabemos que há males que nós produzimos no passado, embora hajam males que tenham sido produzidos na vida atual. Então, conscientes disto, né, nós podemos distinguir males verdadeiros de males não verdadeiros, né, se podemos dizer assim. E males verdadeiros são aqueles sobre os quais nós não temos realmente muito o que fazer. Ao menos não imediatamente. Então, você não pode mudar quem é seu pai e sua mãe, eles são quem eles são, né? Você tem os irmãos que tem. Você está na classe social que está, e amanhã talvez mude, né? A gente não sabe. Você tem a realidade econômica que tem, você tem a situação psicológica que tem, e muitas dessas coisas já vêm conosco, né? Nós trazemos como que um patrimônio kármico que nos acompanha na nossa encarnação.
Então, é interessante que na mensagem do Espírito Amigo, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai nos convidar, né, a avaliar a dor de uma maneira diferente. E ele diz, olhar para cima, né, é sempre mais produtivo do que ficar olhando para baixo. Porque olhar para cima simboliza, né, você buscar o auxílio divino, a compreensão daquela situação, o auxílio dos espíritos benfeitores, o amparo do alto para a sua vida, né, para aquela situação que nós estamos vivendo. Enquanto que olhar para baixo significa, né, nós nos limitarmos à dimensão terrena, e ali realmente fica difícil, né, muitas vezes nós encontrarmos soluções. Então, esse olhar para cima, né, me parece que Emmanuel vem explicar isto, né, na mensagem dele, Estados Mentais, de uma maneira muito clara, dando exemplos muito precisos, e o que nós percebemos é que, na verdade, nós estamos num mundo cheio de problemas, né? Nós temos problemas, as pessoas que vivem conosco, nossos amigos, todo mundo tem problemas, e as lutas são muito variadas, diferentes, mas todo mundo tem suas lutas. Agora, se todo mundo tem suas lutas, né, a questão é, primeiro eu entendo essas lutas, eu sei para que elas servem, eu sei que mensagens elas possuem para mim, qual é o convite que elas me fazem, e eu posso, né, diante destas lutas, fazer o quê? E uma das coisas que Emmanuel vai nos dizer que é que nós podemos escolher como passar por estas lutas, né? Então, nós vamos escolher os estados mentais que vão nos acompanhar durante estas lutas. Eu não vou entrar em mais detalhes sobre isso, mas nós espíritas estudamos o pensamento, estudamos a prece, estudamos a influência do pensamento na nossa vida, na nossa saúde. E quando nós nos damos conta disso, nós percebemos que escolher o estado mental no qual nós atravessamos uma provação pode ser fundamental, né, para a gente conquistar o máximo dentro daquela situação, tirar dela o máximo possível, porque cada situação de vida traz em si um conteúdo de aprendizagem, de ensino, que nos é destinado. E quanto mais rápido nós aprendermos, mais rápido nós não precisaremos daquela dor e daquela situação. Então, há nessas duas mensagens uma imensa quantidade, né, de reflexões e de portas de entrada, digamos assim, de análise, e lanço, né, essa primeira rodada de reflexão, e abrimos, né, para que a gente possa refletir juntos e procurar buscar, né, um aprofundamento do nosso entendimento desses dois textos, né? Então, abrimos a palavra, né, para que todos possamos participar. Acho que como vou entrar aqui enquanto o pessoal se prepara, Se anima? se anima, a gente não pode ter a ilusão, né, de que a vida não vai ter percalços, de que a vida não vai trazer, né, momentos de dificuldade, muitas vezes de sofrimento, né, de dores, às vezes a gente se desencoraja, né, diante das situações, diante de nós, e a gente não pode ter a ilusão de que isso não vai existir nas nossas vidas, devido às nossas condições, à nossa condição espiritual, né? Nós temos uma condição espiritual ainda, a gente tem muito a caminhar, né? A gente tem muito a aprender. E essas situações todas que se apresentam para nós são justamente para isso, para que a gente desperte em nós os potenciais que nós temos, mas que estão ainda adormecidos. Se não aparece nenhuma luta na nossa vida, a gente se acomoda.
A gente passa, né, empurrando a vida com a barriga, não acontece nada e aquilo. E quando a gente se acomoda, não tem aprendizado. Então, o Espiritismo, ele nos mostra que tudo que nos acontece tem uma razão. E isso nos traz um entendimento maravilhoso, porque quando a gente compreende que existe uma razão e que muitas vezes foram causados por nós mesmos, seja nessa ou em outras vidas, né, em vidas passadas, a razão é que nós saiamos do nosso estado de inércia e que nós nos mexamos, que nós busquemos forças para sair do problema, que nós... E quando a gente está diante de um problema, a gente se mexe, a gente busca recursos, a gente busca compreensão, a gente estuda, a gente vai atrás, porque a nossa necessidade de passar pelo sofrimento é grande e nos impulsiona. Então, por trás de todo problema que a gente tem na vida, existe um objetivo, e esse objetivo é de crescimento, é de transformação. Então, sabendo disso, esse texto vem nos dizer por que nos revoltarmos, né? Com que estado mental nós vamos passar por esses problemas. Se a gente se revolta diante de um problema, a solução não vem. Se a gente se desespera diante de uma dor, a solução não vem. A solução vem quando a gente enfrenta com paciência, né? Como diz o texto, né? A paciência. Quando a gente enfrenta os problemas com paciência, com tranquilidade e com confiança de que Deus nos ama e se Ele... Porque às vezes a gente diz, né, mas por que comigo? Por que Deus me escolheu para passar por isso? Por que Deus é injusto? Quantas vezes, né, a gente ouve, né, as pessoas, ou mesmo nós pensarmos desse jeito? Por que Deus me escolheu para ter isso na minha vida, esse fardo na vida? Então, a compreensão de que o problema existe porque nós precisamos aprender com ele é de uma riqueza profunda. Então, escolher o estado mental para passar pelos problemas, né, sem revolta, sem desespero, sem rancor, porque além de tudo isso dificultar a nossa caminhada e o nosso aprendizado, vai fazer com que a gente desenvolva em nós problemas ainda maiores, né? Porque a gente já estudou aqui várias vezes, pensamento negativo, revolta, ódio, rancor, tudo isso machuca o nosso corpo físico e o nosso corpo espiritual. Então, é muito sério, né, quando a gente nessa vida, diante de situações difíceis, que nós saibamos manter o equilíbrio e nunca percamos a fé. Porque a revolta, além de tudo, corta, né, como a gente sempre diz, corta os laços com o Pai. Então, quando a gente tem que lutar por alguma coisa, lutar pela paz, pela tranquilidade, quando a gente tem que lutar para vencer um problema, é muito mais fácil a luta junto de Deus, pedindo a Deus que nos fortaleça, que nos mostre o caminho, que nos envie auxílio e Ele vai nos enviar. Jesus vai estar conosco diante dos problemas e nos ajudando a enfrentá-los. Mas a revolta nos impede de pedir essa ajuda. Se a gente revolta contra Deus, nós nos desligamos dele. E aí o fardo fica muito mais pesado. Então, esse texto, né, esse estudo que a gente está fazendo hoje é de extrema importância, porque diante de qualquer problema, saibamos usar os recursos que temos, né, que é a oração, o estudo, a compreensão do que tem por trás. Então, sempre existe uma razão. E se um problema existe, que a gente saiba fazer essa leitura interior e descobrir, né, e tentar entender o porquê do problema, qual é a causa do problema. E muitas vezes a gente vai descobrir e a gente vai fazer o trabalho sobre a causa, né? Então, é isso, né? É muito importante ter o equilíbrio, né? Escolher o estado mental, porque esse estado mental vai determinar a qualidade da nossa vida. Bom, obrigado, Giovana, Adriana. Interessante. Bom, boa noite a todos, né? Mas interessante esse seu comentário, Giovana, porque me fez lembrar, ontem eu e o Alexandre, a gente procurando um filme, foi difícil achar um filme que
do estilo que a gente estava querendo assistir, no final a gente acabou achando um filme evangélico. Olha só que interessante, né? Falando sobre fé. E é interessante que aconteceu uma situação parecida com isso que você estava falando. A moça passou por um problema sério, de uma grande perda, e ela se afastou da igreja, ela se afastou do coral da igreja, ela se afastou de tudo, não quis mais ir para lá. E ela começou a culpar Deus pelo problema que ela tinha, né? Mas é interessante que me fez pensar que tinham várias pessoas à volta dela, tentando ajudá-la, mas o orgulho dela não deixou ela ver essa ajuda, né? Então, quer dizer que ela estava num estado mental de revolta, né? Ela brigou com Deus, e então ela perdeu a fé, e isso comprometeu a relação dela com a filha, várias situações, né, que foram ficando cada vez pior, cada vez pior, cada vez pior, até que aconteceu, quando ela chegou no fundo do poço, ela viu, ela conseguiu ver tantas pessoas à volta dela tentando ajudar, e ela ali só naquele estado, né, de vítima, de revolta. Então, a partir daquele momento, ela enxergou, né? E aí ela fez as pazes com a fé dela, com Deus, e voltou, e a vida dela melhorou. Então, a nossa vida, a situação era a mesma, a perda que ela teve continuou, né? Ela nunca vai ter aquela pessoa que ela perdeu de volta, mas a atitude dela de mudar, de ver de uma forma diferente, fez com que a vida dela ficasse mais fácil, né? Então, às vezes a gente passa por situações na nossa vida que a gente acha que a gente está... E a gente só enxerga a gente, né? A gente só enxerga a gente fica num círculo vicioso ali de egoísmo, né? Que a gente só vê o nosso sofrimento, né? Então, às vezes, a gente não vê o sofrimento do que está do lado da gente, a gente não vê o sofrimento dos outros, e não consegue ver nada além do nosso próprio umbigo, né? E essa questão, quando ele fala, né, do que o César falou, né, da frase do olhar para cima, quando a gente olha para cima, a gente se coloca numa posição de humildade, né? De pedir a Deus, ajude-me, Senhor, né? Então, é fundamental a gente ter essa visão. Eu acho que a doutrina espírita, nós temos muita sorte de ter essa visão, né? Ver a vida dessa forma, né? E como o Chico dizia, né? Tudo passa, né? E aí vem a questão da paciência. Se a gente tem paciência, tudo vai passar, tudo vai passar. A gente tendo paciência ou não, mas se a gente tiver paciência, tudo passa mais fácil, né? Então é isso. Perfeito, Adriana, obrigado. E só para complementar, né, a Adriana falou, às vezes a gente está no meio do problema e a gente fica naquele sofrimento, né, e acha que não vai sair daquilo e que o sofrimento vai ser para sempre. E se a gente presta atenção no que a gente já passou na vida, e se a gente olha para trás e ficou no passado, que as coisas, que as coisas, a gente tem dentro de nós a força para superar as coisas. E se a gente olha, as coisas ficaram lá atrás e nós superamos. Então, os problemas estão aí para serem vencidos e, às vezes, a gente, no desespero, às vezes faz besteira, mas sem perceber que os problemas, eles vão ficar para trás, a gente vai vencer, a gente vai sair deles. E depois, lá na frente, a gente vai dizer, meu Deus, obrigado por eu ter vencido aquilo não fazia bem para mim, né? Então, muitos problemas, às vezes, a gente acha que vai causar um grande mal e sair do problema causou um grande bem. Então, a vida mudou, a vida se transformou, ficou mais leve. Então, é olhar para o problema e enfrentá-lo.
não fugir, né? A gente tem que enfrentar o problema, porque lá na frente a gente vai entender o porquê e a gente vai entender o que aprendeu com aquilo e por que que foi importante passar por aquilo. Então, os problemas estão aí que é para o aprendizado realmente, né? E a gente tem que mudar o nosso olhar para o problema. Bom. Oi, Débora. Marcos. Oi, o Marcos, e é bem legal isso que eu estava pensando justamente nisso, digamos, há 10, 15 anos atrás, 20 anos, quando tinha uma situação de problema, era muito mais difícil, assim, a gente perde o sono, a gente não sabe como encarar, e eu lembro, assim, depois de muitos anos nessa batalha tentando encarar, eu lembro que a gente, quando tem um problema, agora é justamente isso que você disse. Eu pensei assim, poxa, fazem todos esses anos, sempre vão ter problemas, e eu sempre consegui resolver. Para que eu vou perder esse tempo e esse sono, se eu sempre consegui resolver? Então é mais um problema, vamos resolvê-lo, a gente vai conseguir. Mesmo que não pareça possível de resolver agora, mas eu tenho certeza que, com calma, tranquilidade e olhando objetivamente, vai ser resolvido. E então, isso é uma diferença que eu sinto que tem muito a ver com o que você falou, Giovana, que você realmente se olha para trás e fala, nossa, olha tudo que eu passei para estar aqui. E eu acho que tem bastante a ver com a aula também da saúde, né? A forma como encarar, pois as vibrações, tudo, imagina numa situação de problema, se você vê de uma forma negativa ou de revolta, a impressão que eu tenho hoje, conhecendo como tudo é interligado, digamos que você tem fragilidades de vidas anteriores, ou de saúde, por exemplo, como uma tendência ao alcoolismo, algo assim, numa situação de revolta e não construtiva, você ainda pode se comprometer e começar a entrar numa espiral, né? Para essa, onde o cara de repente pode começar a beber e pode degringolar, e no qual eu ainda até penso, não sei, imagino que nessa situação de revolta, além do mais, além dessa vulnerabilidade que você tem, você se expõe às vezes até a obsessores, né, que vão utilizar dessa situação difícil e vão dificultar ainda mais. Então é muito legal essa história de ver metade do copo cheio e metade do copo vazio, né? Sempre existe um lado positivo em tudo que a gente encara, em todos os problemas. Então, eu acho que eu acho muito legal o paralelo com a última aula e com essa situação do estado mental mesmo. E por um lado virtuoso, um lado de aprendizado, né? É difícil fazer isso, é muito fácil falar, mas realmente a gente lutar para isso e se colocar numa situação dessa, né? Que aí é o auxílio virá também. Perfeito, Marcos. Obrigado, Sebastião. Eu estava pensando que todo depende muito da nossa própria perspectiva. Se nós mudamos a palavra problema por oportunidade de crescer e de aprender, todo muda lá, porque a maioria das situações problemáticas que nós temos foi por culpa de nós, porque nós fizemos malas escolhas, nós não tivemos suficiente consciência e nós chegamos até lá, não? Então, obviamente, é a nós de trabalhar para solucionar esse problema, não de crescer com essa situação. A maioria das vezes nós mesmos criamos. E se é uma prova que nós temos que passar por isso, o único que nós podemos mudar é nosso estado mental, não? De aceitar e de crescer também com isso, não? Tem problemas que temos que passar por isso, que não podemos solucionar, alguma enfermidade que não tem cura, não sei, algo assim. Então, sim, todo depende do nosso estado mental e como nós percebemos as situações e a realidade. Eu queria aproveitar, boa noite. Estava pensando nessa ideia do que o Giovana falou, essa compreensão, não, da compreensão das situações que temos,
mas eu posso compreender que eu estou passando por provas e que isso é necessário, que é um aprendizado e tudo isso, mas se eu não tenho essa aceitação, nada pode mudar. Então, como a gente pode chegar a essa aceitação? Eu tenho uma membro da minha família que está em um sofrimento, mas está como num circuito cerrado, fechado todo o tempo, com o mesmo sofrimento, com a mesma situação. Mas eu disse para ela, não me... você tem que entender que isso passou, que é uma prova, agora é tempo de ir embora, mas quando as pessoas estão no sofrimento, lá no centro do sofrimento, é muito difícil entender isso. Em teoria está tudo bem, mas aceitar e mudar é difícil de entender, é difícil de explicar às pessoas. E eu me lembro de um texto que estávamos estudando no nosso grupo espanhol, e onde Emmanuel diz que tudo pode ser reconstituído, tudo pode ser reajustado, não? E tudo depende de nós, de nosso ponto de vista, vamos dizer assim, de nós, como Sebastião falou, de nossa percepção. Então, tudo está em nossas mãos, não? E como a gente precisa de fé, dessa aceitação. Eu acho que isso é muito importante, porque somente dessa forma vamos a abrir essas possibilidades para a transformação. Então, isso. Obrigado, Yuri, Sebastião. Acho que a gente não pode esquecer, né, Yuri, que a aceitação, ela pode vir de dois fatores, né? Um é a fé, e aí você simplesmente diz, eu aceito e confio que deve ter uma razão para o que eu estou passando, e aí você, às vezes, nem espírita você é, mas você tem fé. E eu acho que no nosso caso, sendo espíritas, a aceitação vem necessariamente da compreensão, né? Porque a doutrina espírita, a partir do momento que você estuda, você vai tendo a compreensão. O que acontece muitas vezes é que a pessoa não quer fazer o salto da compreensão para a aceitação, porque isso implica em mudanças. E muitos de nós nos comprazemos na condição de sofrimento, porque isso nos dá o direito de ser vítimas e não de assumir a nossa vida com responsabilidade. Então, muitas vezes a pessoa não quer nem estudar, e quando estuda, combate aquela compreensão, dizendo, não, mas eu estou sofrendo, mas... E aí você está num circuito fechado. Estar num circuito fechado significa que você não aprendeu o que tem que aprender. Ou que você se compraz no circuito fechado. Porque há pessoas, eu conheço pessoas que faz 30 anos que eu escuto a pessoa reclamar que está doente, que está muito mal, que as coisas estão, né, muito ruins, né, e já enterrou uns 30, mas está lá ainda. Né? Então, a pessoa se compraz, né, na doença. E isto é um problema. Né? É mais problema isso do que o problema que a pessoa tem, do qual ela reclama. Porque, na verdade, nós, com o conhecimento da reencarnação, temos a compreensão de uma coisa de base: nós somos responsáveis. E se nós somos responsáveis da nossa vida, nós temos, né, que fazer aquilo que é possível para melhorar. Então, quando nós falamos de estados mentais, né, o Marco lembrou a nossa aula de sexta-feira, né, os nossos estudos de sexta, nós vamos piorar, né, se nós escolhemos o negativismo, se nós escolhemos o pessimismo, se nós escolhemos a revolta, nós vamos piorar ao ponto de que tudo fica escuro. Né? A revolta é como você apagar a luz. Você não vê mais nada. Então, você fica no escuro, você fica perdido, você não tem mais caminho, você vai ficar batendo nas paredes, e você, ao invés de resolver, você se machuca. Você vai acabar machucado. Então, um problema que poderia ser resolvido com luz, com fé,
né, com mudança de atitude, não vai se resolver. Você vai ser mais uma parte do problema ao invés de ser uma parte da solução. Então, nós temos a responsabilidade das nossas vidas, né? E nós oferecemos às pessoas, a doutrina oferece a todos nós a compreensão das nossas vidas. Daí vem duas coisas. Vem a aceitação, mas vem a paciência, e a paciência é uma virtude ativa. Não, ninguém está falando aqui de comodismo, de aceitação passiva. Nós temos que tomar cuidado com isso. A doutrina espírita nos convida a uma aceitação e a uma paciência ativas. Eu comentei hoje num trabalho que eu fiz de manhã, que nós estamos presos nos nossos muros mentais, né, nas nossas prisões mentais. E é muito bonito, né? A Adriana falou de filme, recentemente eu revi, né, o Alcatraz com Clint Eastwood, e você vê assim, era uma prisão, né, que você não tinha como escapar dela, era conhecida por ser anti-fugas. E o cara passou, junto com um grupo de amigos, ele passou anos ali cavucando com... Né, ele começou com um preguinho ali, foi abrindo, pegou uma espátula e foi indo. Ele falou, não tenho nada para fazer, eu vou construir a minha liberdade. Né, o tempo vai passar de qualquer jeito. Então, nós podemos ficar chorando, reclamando, né, se fazendo de vítima, ou nós pegamos a espátula e começamos a cutucar as paredes que nos bloqueiam a vida. Né? Ah, minha condição econômica está muito ruim. Bom, pegue um livro de educação financeira. Como é que eu posso organizar minha vida, minhas despesas, onde eu posso cortar os meus gastos têm que caber nos meus ganhos. Né? Você pode aí, pega o livro Rico ou Pobre, uma questão de educação. Né? E você vai ter lá eu conheço os autores. Você vai ter lá, por exemplo, uma ideia, né, do que fazer com respeito a isso. A minha vida familiar está muito difícil. Bom, o que eu posso fazer para mexer nisso aqui, para melhorar essa situação? Não dá para fazer amanhã cedo, mas por onde eu posso começar? É a espátulazinha. Né? Nós não temos uma britadeira para quebrar a parede, e são as nossas condições kármicas. Agora, eu posso insistir. Né? Eu não tenho a profissão que eu quero, como diz Emmanuel no texto, mas bom, faça um curso no Senac. Né? Se inscreva num curso online, se mexa. Né? A gente tem, bom, não dá, então eu aceito que agora não dá, eu vou ter paciência, eu vou ter calma, porque é isso que eu tenho que aprender. Ter calma, ter paciência. Né? Então, a gente tem que aprender que nós fomos colocados em situações de vida que são eminentemente educativas para nós. Quando eu penso na minha vida, eu vejo quanta coisa eu passei, quanta coisa eu aprendi e quanta coisa eu não aproveitei. Eu falei, poxa, essa situação eu deveria ter aproveitado melhor. Né? Eu deveria ter aprendido com essa situação e não me revoltado, não ficado bravo. Né? Então, quando a gente tem entendimento da maturidade do conhecimento, da compreensão, nós vamos aproveitando. A vida não foi feita para nos castigar. Todas essas situações não são castigo, são escola, são educação, reeducação da nossa alma. E quando você olha assim, você fala, eu vou aproveitar. Né? Você tem um familiar muito doente, você pode ser uma bênção na vida dele, você pode conquistar a luz espiritual, você pode ser a luz da vida daquela pessoa. Eu vou falar que não dá trabalho? Ou se dá trabalho. Né? Quem sou eu para dizer que é fácil? Não, né? Tem situações que são terríveis. Mas se são terríveis, é porque aquilo também pode te trazer uma evolução, um salto evolutivo muito grande. Né? E não esqueça, nós pedimos. Por isso que não tem sentido a revolta. Né? Se você entende a reencarnação,
Você fala, bom, eu estou nessa situação porque eu tenho a ver com ela, em primeiro, eu não estou aqui à toa, e o que é que eu tenho que aprender com isso, né? Então, a vida é um processo educativo, Deus não está castigando ninguém, Deus está nos reeducando para que a gente adquira, né, aquilo que precisa para seguir adiante. Oi, Paulo. Oi, boa noite. Eu confesso para vocês que eu sou a típica pessoa do vitimismo, né? Então, para entrar num padrão assim porque ninguém olha para mim, nossa, porque aconteceu comigo, é muito fácil. Então, eu tenho que prestar muita atenção e tomar muito cuidado com isso. E na semana passada, eu tive um problema no trabalho e eu fiquei mal-humorada, fiquei irritada, e à noite eu fui no centro. Chegando lá, a gente recebe um folhetinho, né, com as orações, um textozinho, e era um texto do Chico, e falava justamente sobre isso, né? Então ele falava assim, que eu deixei no quebra-sol do meu carro, porque todo dia eu leio agora. A hora que eu vou trabalhar, eu paro na frente do trabalho, eu pego e leio. Porque lá ele fala o seguinte, mais ou menos, que o seu mau humor não vai mudar o que está acontecendo, as coisas ao seu redor. Pode piorar. Você estando bem ou não, o sol vai continuar nascendo. Para os bons, para os ruins, para os sadios, para os enfermos, para todos. Porque essa é a lei natural, né? Ele fala lá que não adianta você chorar, sendo que você deveria estar suando para reverter a situação. E eu li isso várias e várias e várias vezes, e ele termina falando que a gente tem que se colocar na condição de humilde, de paciente, de não perder a fé nem a esperança, porque tudo isso faz parte do aprendizado. Então, eu leio todos os dias agora, porque caiu na minha mão num dia que eu estava precisando de verdade, e eu passei a ler por quê? Porque eu realmente eu tinha essa mania, tenho ainda, né, porque não superei isso, de achar que se eu ficar nervosinha, bravinha, mal-humorada, ou se eu estiver doente, meu Deus, por que eu? Porque a vida está continuando, e é um processo natural. Como ele diz no texto, o sol vai nascer. Para quem está preso, para quem não está, para quem está dentro do hospital, para quem está em casa, para quem está trabalhando, para quem acabou de nascer, né? E aí eu paro sempre e fico lendo e fico pensando o que eu tenho que fazer com todos esses sentimentos que eu ainda não sei administrar. Paciência, é um estado mental controlado, perseverante, otimista, porque só dessa maneira eu vou conseguir fazer com que eu me modifique e modifique o que está ao meu redor, de uma maneira positiva, né? E não esperando que os outros tem uma frase que ele coloca lá muito legal, que é assim, você ficar contando todos os seus problemas e situações dolorosas para os outros não vai criar no outro um sentimento de piedade por você. E isso me tocou profundamente, porque eu faço muito isso, não nesse sentido, mas é uma mania, um hábito de você querer falar que aconteceu algo em você é uma coisa não boa. Aí o outro fala uma coisa pior ainda. Aí você fica buscando uma situação pior que a do outro. E assim vai, né? E eu falei, esse ciclo tem que parar, porque não vai fazer o outro me achar uma coitadinha, ou ai, como ela é boazinha, ou ai, o que eu posso fazer para ajudar ela? Nós temos as pessoas, claro, que estão conosco na caminhada e que vão se sensibilizar com um ou outro problema nosso e vão nos ajudar, não é isso. Mas é não fazer disso uma constante na nossa vida e esperar algo dos outros, porque a mudança é nossa, né? O pensamento bom, a fé
A paciência em entender, compreender tudo isso tem que vir de dentro da gente, para que as coisas comecem a acontecer ao nosso redor e principalmente conosco mesmo, né? Então, o santinho lá, eu não sei como chama o papelzinho, tá lá no quebra-sol do meu carro, para eu ver todos os dias. É isso, né? Então, é muito sério, né? A gente tem essa questão, né? Eu volto à lembrança que o Marcos teve. A gente não pode esquecer que pensamento é sintonia, né? Então, quando eu escolho um estado mental negativo, eu primeiro não muda nada, né? Como a Paula lembrou, e não vai. As leis divinas, acho que essa mensagem ela quer dizer, né? As leis divinas não vão mudar, mude você, porque, né? O universo vai continuar funcionando do jeito que ele funciona. Você que tem que se ajustar a ele. E quando você escolhe um estado positivo, né? Você entra em sintonia com tudo que é positivo. E aí as ideias ficam mais claras, as soluções começam a chegar, né? Como a Giovana falou lá no começo. Por que que elas chegam? Por que que fica mais fácil? Porque vai aparecer uma pessoa que te ajuda a resolver o problema, que te oferece uma oportunidade, né? Mas a gente tem que estar na tomada do positivo, porque a pessoa aparece e te oferece um emprego, você está procurando dinheiro, ela aparece e te oferece um emprego, você está, né? Ah, não, muito obrigado. Né? Não, mas peraí, dinheiro vai vir de trabalho, né? Então, assim, às vezes a gente nem vê que o que está aparecendo diante de nós é uma oportunidade. Então, se você liga a mente no positivo, as coisas ficam claras, os espíritos podem nos ajudar, você vai encontrar recursos, a prece vai trazer auxílio. E é muito bonito como funciona esse processo da vida, né? Então, assim, a pessoa vai encontrando pessoas, vai encontrando recursos, vai encontrando alguém que te fala, né? É uma mensaginha dessa que você recebe, que às vezes muda a tua forma de pensar naquele dia. É uma pessoa que aparece para ajudar com um problema grave que você está enfrentando. Então, Deus não nos deixa sem recursos, ele não nos criou para nos deixar aqui sofrendo e ele utiliza exatamente, porque ele fala na primeira mensagem, né, de nós perdoarmos as pessoas que são motivo da nossa prova, de testar a nossa paciência, mas também de agradecermos as pessoas que vão aparecendo no nosso caminho, que são bênçãos no nosso caminho. Então, assim, amigos, né, pessoas que nos orientam, que nos mostram o caminho, que nos dão oportunidade de trabalho. É bonita a vida, porque nós todos precisamos uns dos outros, né? Então, assim, ninguém está isolado, ninguém consegue viver isolado, e às vezes é a dor que nós estamos passando que nos permite encontrar novos amigos, novas possibilidades de pensamento. Então, há um processo educativo na nossa vida, seja ela qual for, né? O que é que eu tenho que aprender? O que é que Deus... Como é que eu cresço nessa situação, né? Essa eu acho que é a pergunta fundamental que a gente tem que fazer. Como é que eu cresço nessa situação? Como é que eu aproveito ela para me tornar alguém melhor, né? Mais equilibrado, mais consciente? Porque é isso a vida. A gente não pode ficar com essa ideia de castigo, né? E muitas vezes, quando nós embarcamos no pensamento negativo, você não sequer vê a ajuda que está do lado, né? Às vezes você não vê que aquela pessoa que você encontrou naquele dia poderia ter sido, né, a solução para um problema, uma parte do problema. Mas a gente está tão no nosso mundo sombrio, né, de revolta, de negação, que a gente não vê mais, que a gente realmente fica no escuro. Então, os problemas não vão parar, né? A vida é luta, a vida é problema. Quando você acha que está tudo bem, né, você tem uma situação que se apresenta. Né, a Giovana lembrou isso no início, né? A vida é esse exercício constante, porque se a gente ficar parado, a gente morre. Né? Então, se a tua vida está muito boa, não espere chegar problemas, comece a agir no bem para que o que vier depois seja também mais bem. Né? Então, assim, a gente às vezes fica muito, muito passivo diante da vida, né? E ela está nos convidando a agir, a fazer, a melhorar.
Então, essa visão que a doutrina nos dá, né, quando Emmanuel fala dos estados mentais, é algo fundamental isso. A gente vê que muitas vezes a gente perde uma vida, perde uma prova que está no nosso caminho, que nós pedimos, e que era para o nosso crescimento, nós perdemos. Perdemos porque nós estamos numa condição espiritual de refratária. Nós não queremos saber, não aceitamos, porque comigo, né? E quando, na verdade, todas as situações de vida são de crescimento. E acho que fica muito fácil da gente ver se está funcionando ou não. Eu me tornei uma pessoa melhor depois disso tudo, ou ainda estou preso no problema. Então, é muito sério esse negócio da gente aprender com as situações. É a mulher que se separa de um homem que a agredia, e daí, um ano ou dois, está casada com outro que a agride. Então, tem um padrão aí, você não está vendo o padrão, alguma coisa em você tem que mudar, né? É a pessoa que sempre falha, sempre fracassa em algum setor da vida. O que está acontecendo, né? Analisa. Você é capaz, você é um filho de Deus, você veio a esse mundo para trabalhar, aprender, ser feliz, né? Lutar. Mas o que é que está acontecendo? Por que que nisso bloqueia? Então, as situações não são uma catástrofe, né? As situações são escola, aprendizado. E alguns dias são muito difíceis, outros são menos, né? O que dizer para uma mãe que tem um filho, por exemplo, com câncer, ou que está com uma pessoa da família muito doente? As lutas são muitas lutas nesse mundo, né? E às vezes você vê pessoas com recursos, com amigos, com conhecimento se revoltando. E você vê pessoas que não têm nada disso e que aceitam as lutas, que vão com humildade, né, com fé, que confiam em Deus, têm uma fé natural, né? A gente vê, eu vi isso em favelas, em pessoas que a gente conheceu, né? Sabe? Há coisas terríveis que acontecem nesse mundo, né? Coisas terríveis, difíceis, né? Uma mãe, né, que tem, às vezes, 2, 3 filhos com problemas, um jovem que vai para a lua de mel e dá um mergulho e fica paralítico para o resto da vida, né? Nós aplicávamos passe num rapaz que ele foi para a lua de mel, deu um mergulho, não mediu a profundidade do lugar, bateu a cabeça e ficou paralítico o resto da vida. Então, sabe, a vida pode ser muito dura às vezes com a gente. Então, o que que eu faço? Senhor, me ensine a aproveitar cada dia, cada hora, cada minuto, a bênção de estar lúcido, a bênção de ter saúde, né? Me faça ver as coisas boas e me dê paciência para lidar com os problemas. Mas não, né, que ele fala no final da mensagem, se nós olharmos, as bênçãos são muito maiores do que os problemas. Mas a gente tem uma tendência de olhar os problemas, só os problemas. A gente não se dá conta, né? Vocês já notaram aquele cortinho que a gente faz no dedo, e aí a hora que você vai lavar a louça, ou que vai pegar alguma coisa, dói, você fala, poxa vida, não consigo. É um cortinho no dedo, mas a gente nunca fala, obrigado, Senhor, pela minha mão perfeita. A gente nunca fala. Obrigado, Senhor, porque eu estou enxergando. Tem gente que não enxerga, ou que está perdendo a visão. Então, assim, a nossa vida é cheia de bênçãos. A oportunidade de trabalhar, né? Bom, eu posso não ter tudo o que eu quero, mas eu tenho a oportunidade de trabalhar, eu posso com esforço conseguir, eu posso me organizar, eu posso melhorar as coisas. Então, a gente tem que olhar o positivo, né? E o copo meio cheio, meio vazio, é dizer, não, né? Ele está meio cheio e eu posso enchê-lo mais. Agora, isso é atitude mental. E atitude mental, eu escolho. Eu escolho. Então, é muito bonito, né? A doutrina nos dá uma possibilidade de compreensão muito grande disso tudo. Oi, Carolina. Oi, boa noite.
Eu escrevi uma parte aqui sobre a paciência, que eu vou ler para vocês agora. Diz, eu acho a paciência uma virtude vital a desenvolver nessa vida. Para nós comermos o fruto, primeiro a terra deve ter sido preparada, a semente semeada, alimentada, cuidada, suportar tempestades e a mudança das estações, a flor abrir, o fruto nascer e logo amadurecer. Desde o início até esse último momento, só a paciência ativa nos permitirá desfrutar daquele fruto, mas principalmente nos manter com vida. E eu acho que é assim que acontece com tudo na vida, né? Eu, pessoalmente, tenho trabalhado muito nessa questão da paciência. Eu não era nada paciente, acho que sempre tinha tudo que eu queria no momento que eu queria e depois a vida me foi colocando em situações onde eu precisava esperar. Não tinha de outro jeito. Então, eu acho que é vital nós compreendermos que tudo tem seu tempo, tem seu processo, mas essa questão que você falou de sermos ativos, eu acho bem importante, porque isso faz a diferença. Nós reconhecer até onde nós devemos atuar e até onde deixar o resto para Deus, né? Eu acho que é isso, né? A importância de nós fazer a nossa parte e entregar a outra parte para Deus. Mas para isso devemos estar primeiro conectados com Deus, porque eu antigamente não estava muito conectada com Ele. Então achava que eu tinha que fazer tudo e aí eu sentia muito peso nas minhas costas, assim. Eu achava que eu tinha que fazer muita coisa para as coisas darem certo. Agora compreendo que não preciso fazer muita coisa. Quando as coisas são para acontecer, os caminhos se abrem e a ajuda chega. Mas eu preciso dar o primeiro passo. E é isso. Maravilha, Carolina, né? Esse texto com certeza foi inspirado pelos nossos benfeitores, né? Porque você deu o exemplo perfeito, né, da virtude ativa, da paciência ativa, né? A gente abre o solo, prepara ele, coloca a semente, né, fecha, e a partir daí você já tem que começar a confiar em Deus, você não sabe mais o que está acontecendo. Agora, se você não for tirar as ervas daninhas, se você não colocar, né, o adubo, se você não cuidar da planta quando ela começou a crescer e colocar lá uma estaquinha para ela aguentar as tempestades, então Deus faz a parte dele, a planta vai crescer, né, ela vai, mas a gente precisa fazer a nossa, né? Então é muito bonito isso que a Carolina falou, porque é essa combinação, nós não trabalhamos contra Deus. A única forma de ganhar é trabalhar com Deus. Não existe, nós não podemos, a gente não tem como ganhar, né? Então, a gente ganha quando trabalha com ele, quando aceita ele, né? E é a aceitação ativa. Ele fala para nós, faça um pouquinho, meu filho, eu faço o resto. E eu contei já para vocês isso, e acho que em função do que a Carolina falou, né, dessa dificuldade que ela falou de achar que tem que fazer muito, lá para os meus 14 anos, eu estava numa crise profunda de angústia, né? Minha mãe me levou no Centro Espírita para falar com uma médium que recebia um índio, né, um caboclo, não lembro mais. E ele me deu uma dura, né, que ele falou, meu filho, você está querendo fazer parte de Deus? Faça a sua e deixa o resto com ele. Você está angustiado porque angústia é falta de fé. Então você está aflito por coisas que você não pode controlar. Deixa Deus controlar o resto.
Então, a vida é esse trabalho, né? É muito bonito, gente, porque, assim, tudo que está sendo pedido para a gente é que a gente aprenda. É só isso. Né? Por que que a gente teima tanto? Aprenda. Né? E qual é o preço de não aprender? É o sofrimento. Então, não é, lógico que não é fácil, não estou dizendo que tudo vai cair do céu, mas é estar nesse estado de, Senhor, eu estou aprendendo. Me ensine a confiar no Senhor. Me ensine a confiar nas leis da vida. Às vezes a gente está sofrendo porque quer mudar o outro, quando deveria estar se concentrando em mudar a si mesmo. Né? A gente fica aflito porque o filho não mudou, porque o marido ainda não entendeu, porque, sabe, tudo bem, né? A gente pode colaborar com a educação dos nossos irmãos, dos nossos semelhantes, mas cada um de nós é responsável diante de Deus, de si mesmo. Então, a gente às vezes sofre por coisas que não são da nossa alçada, né? O que a Carolina falou é muito importante. Às vezes a gente está tentando fazer o papel de Deus e nós não vamos conseguir fazer o papel de Deus. Né? Escolher o futuro dos filhos, controlar, né, as coisas que vão... Não tem, a pessoa, né, uma pessoa passou, chegou, saiu, foi embora, a partir dali é Deus que cuida dela. Né? E é assim, toda noite você vai dormir e de manhã você tem certeza que o chão vai estar no lugar onde você vai pôr o pé, né? Que a hora que você abrir a porta o mundo continua lá, que os planetas estão girando, que o sol vai nascer, quer dizer, Deus está fazendo a parte dele todo dia. Né? É que a gente está tão acostumado que ele nunca falha, né? Que a gente se dá o direito de pisar na bola o tempo todo. Né? Então, é muito bonito, porque tudo é um grande aprendizado, né? Esses espíritos superiores, eles estão o tempo todo nos amparando, nos acolhendo, nos ajudando. E tudo bem se a gente não aprende tudo, tudo bem se a gente tem dificuldade, não tem críticas, né? Não tem críticas, a gente está aprendendo agora. Querer aprender é fundamental. Me assusta muito nas pessoas que às vezes a gente encontra, principalmente aqui no Canadá, né? E também no Brasil, a gente encontra em todo lugar, né? Mas aqui a gente tem encontrado alguns, e você fala para a pessoa não quer saber, não quer aprender, né? E você fala, eu tenho um livro aqui, né, que pode te... Né? Eu antes, a pessoa me falava isso, eu já ficava com carinha de triste, falava, você pode me emprestar? Né? Porque assim, não tinha erro dela não me emprestar, né? A pessoa nem fala nada, vai embora, o livro está em cima da mesa, né? E a pessoa não quer pegar, porque se pegar vai ler, e se ler vai ter que mudar. Então, nós estamos vivendo na época da ignorância voluntária. E por que que nós nos permitimos a ignorância voluntária? Porque nós estamos confortáveis. Eu tenho televisão, eu tenho internet, eu tenho meu carro, eu tenho a cama quentinha, né? Se o livro que eu estivesse dando para a pessoa, ela estivesse passando frio, e o livro fosse Como Não Ter Mais Frio, ela pegaria e leria. Mas como o livro é como, né, não ser mais obsedado, como não ser controlado pelos outros, como não ser uma pessoa infeliz, então ela acha que não precisa, porque ela está confortável fisicamente. Né? Então, dar esse salto, né, do conforto material para o conforto espiritual, não é todo mundo que consegue, não. Vai maturidade de espírito nisso. Né? Então, é um processo. Mas eu fico profundamente comovido, né, com a beleza do ensino espírita, com a beleza da mensagem, com a profundidade. Cada parágrafo desse que nós lemos, né, isso merece uma meditação da nossa parte. Porque isso veio do alto, né? Isso veio do alto. E quando a gente olha para o alto, o nosso olhar cruza com a mensagem que está chegando. Se eu olhar para a terra, não vou ver nada.
Então, Oi, Yuri. Eu li uma frase que gostei muito de um poeta alemão, eu acho que é alemão. Ele diz que se a gente vê a vida como um processo difícil, se a gente vê a vida de uma forma muito negativa, é porque nós não somos os suficientes poetas para ver que a vida tem muitas bênçãos, que a vida é uma maravilha. Então, a gente está na família certa, no trabalho certo, nas situações certas para nosso aprendizagem, mas sempre estamos vendo a vida da forma muito, muito negativa. Então, precisamos dessa mudança de nossos olhos, de nosso olhar e ver as coisas que dão tudo que está em nossa vida, tem algo belo, tem uma beleza, tem uma bênção de Deus. Então, eu gostei muito me faz pensar nesses estados mentais, como a gente precisa fazer esse clique e mudar e ver com os olhos de amor, né? Nos olhos como a doutrina nos mostra. Obrigada. Sem dúvida, Yuri. Sem dúvida. E é isso, né? Escolhamos os óculos que a gente vai usar. Então, a gente pode... E não é colocar falsidade na nossa visão, não é isto, né? Escolher olhar o positivo não é negar que tem problemas. É olhar para eles com os olhos da busca da solução, da aceitação. Hoje eu não posso mudar isto. Sem problema, amanhã talvez eu possa. Agora, se você falar, hoje eu não posso mudar isso, amanhã também não, então eu vou cair em depressão. Aí realmente não vai mudar nada. Então, os problemas continuam existindo, é o que Emmanuel nos diz, né? É o que os benfeitores nos dizem. Agora, a questão é como é que eu olho para a minha vida, como é que eu olho para os problemas, como é que eu olho para mim mesmo diante dos problemas. Então, basicamente, todas essas situações de vida querem reeducar o nosso sentimento. Ou nós somos muito orgulhosos e precisamos de uma situação de humildade, que nós aprendamos a humildade, ou nós somos arrogantes, ou nós somos muito impacientes, né? Ou nós somos muito coléricos. É só ir fazendo a lista e nós vamos ver que todas as situações de vida em que nós estamos são situações de ajuste. Então, o que diz Emmanuel no fim da mensagem dele? Se você ajusta o teu estado mental, o que era um problema vira uma oportunidade de trabalho. E a partir dali você pode criar bênçãos na sua vida, porque o alto vai te ajudar, porque você está se ajudando. É o que ele diz no final da mensagem. Então, faça o teu passo, né? É o que ele está nos dizendo. E confia que nós vamos fazer o nosso. Você não vai ficar sozinho, você não vai ficar desprovido. Né? Nós vamos te ajudar. Mas não entra em depressão, não entra em angústia, não entra em revolta. Né? Então, trabalha, faz um pouquinho a cada dia, né? Luta. Eu lembro, né, que o meu irmão, ele é uma pessoa boníssima e de uma bondade, né, realmente muito extraordinária, meu irmão, meu terceiro irmão, né, e ele foi para um churrasquinho, né, o hábito lá no Brasil do churrasquinho, de muita cerveja, e né, aí ele saiu com um colega, né, que era o dono lá do rancho, para um passeio de barco. E o rapaz estava também alto, né? Tinha tomado muito. E aí, num certo momento, o barco bateu numa onda, né? E bateu, o rapaz perdeu o equilíbrio e caiu. O meu irmão foi fazer um esforço para voltar, o barco bateu e ele caiu também. Né? E aí ele olhou, já não viu mais o rapaz. E aí ele começou a nadar. O rio é imenso, né? Tem 5, 6 quilômetros de largura. E
E aí ele chegou ao momento que ele falou, ele pensou claramente, ele começou a se debater, ele falou, não, eu vou morrer. Né? Então eu vou parar de me debater e eu vou me deixar levar. Eu vou só boiar, não vou fazer mais força. Eu vou deixar ir, em algum lugar essa água vai me levar. Né? Então, muitas vezes a gente está, né, assim, passando por problemas que podem nos sufocar, que podem nos afogar. Né? Então, naquele dia, o que você pode fazer? Naquele dia você diz, eu vou só ficar com a cabeça para fora da água. Hoje não dá para sair da água, não dá para resolver. Mas boiar, eu posso. Até que eu consiga sair da água. Né? E quando ele nos contou isso, ele se emocionou, porque ele falou, eu ia morrer. Né? O rapaz já tinha ido, meu colega já tinha ido. E eu simplesmente disse, né, eu vou ficar aqui. Eu vou e aí ele foi parar lá embaixo, até que alguns pescadores o viram e foram resgatá-lo. Então, a vida às vezes é isto, né? Mas se você afundar porque se desespera, como é que Deus vai te ajudar? Como é que alguém vai te estender as mãos? Né? E também tem problemas nos quais você está, que você não deveria estar. Né? Por exemplo, certamente nunca mais vai beber, comer demais e passear de barco, né? Sem levar uma proteção, por exemplo. Então, às vezes a gente está em problemas que a gente se colocou. Né? Então, vamos aprender, né? Mas vamos ser positivos, vamos olhar para toda a vida que nós estamos tendo como uma experiência de aprendizado muito grande, muito grande. O que é que a vida quer que eu corrija em mim? Qual é o ajuste que eu tenho que ter? Né? Então, assim, eu vi pessoas, eu tive amigos, né? Que, como Emmanuel diz, né? A pessoa que, às vezes, nem o corpo dela corresponde ao psicológico dela. Poxa, você quer um ajuste mais difícil de fazer na tua vida? Um trabalho de paciência mais difícil do que esse? Mas o que faz a pessoa? Né? Não aceita. Eu sou um homem no corpo de uma mulher. Né? Então, eu vou transformar o meu corpo, eu vou fazer... Aí a pessoa começa a fazer loucuras, a pessoa começa... Né? Espera aí, o que eu tenho que aprender? Né? Talvez eu tenha que aprender a cuidar de mulheres. Né? Porque eu não cuidei delas. Eu as agredi no passado. Talvez eu tenha que aprender a valorizar o que é ser uma mulher. Porque talvez eu tenha nascido na condição de mulher para aprender isto. Né? Porque eu desfiz, machuquei, agredi. Né? Então, assim, a vida é um ajuste. Se nós incluirmos o amor, a paciência e a aceitação no que nós estamos vivendo, nós vamos sair grandes, nós vamos sair maiores. Se nós olharmos para a vida com a revolta, com a não aceitação, nós vamos sair menores. E é muito triste, porque nós viemos, nós pedimos para vir, e nós fizemos a nós mesmos a promessa: eu vou sair maior. Eu vou aprender o que eu tenho que aprender. Então, que a gente não esqueça isso. Né? Só para encerrar com uma frase de Leon Denis, ele diz: homem, meu irmão, aprende a sofrer, porque a dor é sábia. Então é isso. Vamos. A dor é sábia. Ela é sábia. Nunca dói onde não deve doer. Né? Nunca machuca onde não deve machucar. E sempre mexe onde a gente tem que aprender. Então, que Deus nos dê força, paciência, entendimento, lucidez, para que a gente aproveite a vida, seja ela qual for. Que nós tiremos dela tudo que nós possamos. Porque viver, estar aqui, é uma oportunidade única. Nós não vamos ter outra vez este corpo,
esta vida, esta família, este cérebro, estas possibilidades. Então, que nós extraiamos deste momento da nossa evolução tudo o que nós pudermos. Porque quando eu nascer de novo, tudo que eu adquiri aqui vai comigo. E o trabalho que já foi feito não precisará ser refeito. O que não foi aprendido terá que ser aprendido. Então, que a gente fique muito lúcido com tudo isso. Muito bom, meus irmãos, vamos agradecer, né? Que nós temos mais para agradecer. Acho que não. Então, vamos fazer a nossa prece. Agradecer a bênção do amor divino. Estávamos cegos e agora vemos aos nossos lados mãos bondosas que se erguem para abençoar o nosso caminho. Estão ao nosso lado. Nos envolvem com carinho, derramam sobre nós a luz, abençoam nossos corações, nos convidam para esta vida abundante, para aprendermos, para extrairmos as pedras e espinheiros que ainda habitam nossas almas, para que as sementes que o Senhor depositou em nós possam, sob a chuva das lágrimas, tantas vezes, e o sol da esperança, da fé, do entendimento, finalmente germinarem. Dá-nos, Senhor, a paciência da humildade. Dá-nos, Senhor, a paciência do agricultor que confia na vida, na terra, na chuva que virá, no sol que nunca nos abandona. E se nossa semeadura, Senhor, não frutificar agora, que nós persistamos, dia virá em que os frutos estarão à nossa disposição. Dá-nos por ora a alegria do aprendiz, do doente que encontra o remédio, da ignorância que encontra o ensino. Dá-nos, Senhor, a alegria do cego que finalmente vê a luz. Tende compaixão, Senhor, de todas as almas deste mundo. Que faremos, Senhor, sem vossa luz, sem vosso amor, sem vossa presença? Estaríamos caminhando nas trevas. Abençoa-nos, Senhor, mas ensina-nos a receber as bênçãos. Fortaleça a nossa fé, aumenta a nossa esperança, dá-nos coragem, força, perseverança para enfrentar as lutas que nos cabem e que nós possamos olhar para o céu e ver o teu sorriso que abençoa o nosso esforço que finalmente começou.
Fique conosco, Senhor, nos abençoe, nos ampare e receba a alegria dos nossos corações, porque nós te amamos, Senhor, do mais profundo do nosso ser. Fique conosco, hoje e para todo sempre. Que assim seja, Mestre.